em Peças Raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Começou no dia 10 e segue pelo menos até o dia 21 de novembro deste ano de 2025, a COP30. A Conferência sobre Mudança Climática é o maior evento global das Nações Unidas para discutir e promover negociações intergovernamentais a respeito do assunto. E eu aproveito esse momento em que Belém do Pará é a capital do mundo, com suas belezas e contradições que têm sido acompanhadas pelos mais diversos veículos de comunicação, para trazer alguns temas que estão ligados às discussões que acontecem na COP30. Você vai acompanhar nesta edição especial 2 episódios realizados por mim para o podcast do Instituto Claro, em que produzi áudios por mais de 12 anos. Um deles é a matéria que fiz em 2023 com a importante representante da música popular originária, MPO, nascida em Mirinzal, no estado do Maranhão, e moradora do Complexo da Maré, Caê Guajajara. Ela usa a música como arte anticolonial para lutar pelos direitos dos povos originários. O outro assunto em pauta que colocamos no podcast de cidadania do Instituto Claro e que você vai ouvir aqui é o racismo oceânico, que mostra que as tragédias causadas pelo aquecimento dos oceanos atingem mais a quem está à margem da sociedade. Quem nos explica como isso acontece é o professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, USP, Alexander Turra. E entre um áudio e outro, entre a luta dos povos originários e os eventos climáticos extremos, vamos relembrar a campanha pela despoluição do rio Tietê, que fez com que a Rádio Eldorado, quando comandada por João Lara Mesquita, ficasse conhecida como uma emissora cidadã. Peças Raras. Para Caê Guajajara, além de uma expressão artística, a música é também uma forma de resistir e se manifestar em favor das pautas dos povos originários. Acompanhe este episódio que gravei com ela em 2023, quando a artista estava lançando o seu segundo álbum. Meu nome é Caê Guajajara, eu sou cantora, arte educadora, escritora e estou aí fazendo um monte de expressões dentro da arte para que seja passada a mensagem de que os povos originários estão vivos e resistindo a cada avanço da colonização nesses últimos tempos e continuamos resistindo com a nossa cultura, com a nossa língua e juntando tudo isso para poder reafirmar a nossa existência. Me diz pelo que você luta, que ar você respira, senão o meu fôlego. Instituto Claro. Cidadania. Representante da música popular originária, Caê Guajajara nasceu em Mirinzal, no Maranhão. Ainda criança, muda-se para o complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, na luta por sobrevivência. A artista faz de sua música uma forma de luta contra o racismo indígena. É aquela violência que nós indígenas sofremos por conta da nossa cultura e, quando na cidade, muito pelo que a gente está carregando, na nossa identidade. E temos muitos corpos aí também racializados que vão sofrer por estarem dentro do estereótipo que o brasileiro acredita de ser o indígena. Tudo isso se resume, como o racismo indígena, que é toda essa violência que atinge nós indígenas, independente se a gente está na aldeia, na cidade ou em qualquer outro lugar. Eu vou cantar, já que é cantando que você me escuta. Na sua frequência vou te descolonizar. Sou a própria autora da minha vida. Utilizar a arte para resistir é usar dos elementos e sonoridades para estar pautando uma existência que a colonização dá como morta, como que não existe, Então, quando eu canto vivências de uma pessoa indígena
resistindo na cidade, na favela, eu torno isso existente para os ouvidos que estão escutando. Caê Guajajara explica por que chamar indígenas de índios tem uma origem racista. Nós temos a nossa diversidade, o meu povo é Guajajara, e aí vai ter o povo Pataxó. Então essas pessoas indígenas vieram de um povo, elas são Guajajara, são Pataxó, elas não são índios, sabe? E esse nome ele foi dado pelo colonizador quando chegaram aqui no Brasil, né? Na Pindoretá, que aqui era, né? E quando olharam, achavam que estavam na Índia, né? Então eles falaram assim, índio, para generalizar, para dissolver toda a nossa diversidade. Chamam de pardos pra embranquecer, enfraquecer e desestruturar você, pra não saber de onde veio. E aí outra palavra é tribo, porque tribo remete a uma coisa do passado, a uma coisa arcaica, né, sem tecnologias. E os povos indígenas têm muitas tecnologias, principalmente para ensinar para os não indígenas. Então, o ideal é que fale comunidades, aldeias, para se referir aos territórios desses povos. O certo é falar indígena, para falar assim, o mais próximo, né, do respeito, mas o ideal mesmo é remeter a cada pessoa pelo seu povo, pelo seu nome, e não sair reproduzindo muitas coisas que não nos representam, né? Nós temos nomes, não somos números. Pra me manter viva, preciso resistir. Outra forma racista de agir, né, assim, com os povos originários, é também a deslegitimação, dependendo do território que a gente tá. Por exemplo, se uma pessoa indígena, ela tá na cidade, ela vai sofrer a deslegitimação das pessoas ao redor dela, porque vão dizer que a gente está fantasiado, questionar, né, o que a gente está fazendo ali, e não questionam o que a cidade está fazendo ali. As pessoas esqueceram completamente que esse território é indígena e ele tá roubado. Então, a gente fica ali, olha e já pergunta, nossa, mas você é índio de verdade? Por quê? Porque já automaticamente pensa, o indígena ele tem que vir da aldeia e tem que viver de tal forma, e se ele não estiver aparecendo dentro da forma que eu acredito que seja uma pessoa indígena, então ele não é. Essa rua, ela é minha, eu refloresto e vou um dia retomar, pra todo o povo dessa terra, que o genocídio não conseguiu acabar. Outra vez eu tava numa rua, assim, bebendo, tipo um guaraná natural, né? E aí uma criança parou pra mim, não sei, ele devia ter uns 8, 9 anos, e aí falou assim, nossa tia, mas você é índia e tá bebendo guaraná natural. Enquanto criança ainda, ele já pensa de por conta da minha identidade, não posso estar bebendo ou comendo alguma coisa específica, sabe? Enquanto todos os outros seres humanos, normal, né? É importante a gente quebrar um pouco desse estereótipo, né? Dessa imagem congelada de 1500, que a gente acredita que é o indígena hoje em dia. É bom a gente sempre relembrar que nós estamos e continuamos, né, sendo atingidos por muitas violências da colonização. E hoje em dia a gente vive as consequências dessa violência. Para a artista, a melhor forma de eliminar os preconceitos é perguntando para a própria pessoa indígena quando surgir uma dúvida. Ela lamenta que essa educação normalmente não é ensinada nas escolas. Muitas delas reproduzem justamente o que a colonização quer comunicar, que eles são vitoriosos, que o Brasil não foi invadido, que ele foi conquistado. São narrativas feitas para apagar as existências indígenas e a resistência, né, até aqui agora. Caê Guajajara está lançando seu segundo disco, Zahitatá, que significa estrela em Zegueté, idioma falado pelo povo Guajajara. No novo álbum, a cantora traz músicas que vão além da mera sobrevivência. As composições falam sobre o futuro a partir das mudanças no presente. Chegou e está mais na hora do que a gente pautar a autoestima e saúde mental dos povos originários e como que a gente está, depois de muitos anos de colonização, sendo atingidos dessa forma por muitas violências. Esse álbum ele vem trazendo essa nova perspectiva, olhar para os povos originários com autoestima, falando de um bem viver realmente. Ei, parente, levante a cabeça, não se adeque, não se esqueça que o bem viver tá logo ali.
Caê Guajajara acredita na música como ferramenta educativa e de resistência e luta contra o silenciamento dos povos originários. Marcelo Abud para o podcast de Cidadania do Instituto Claro. Depois de um dos episódios do podcast do Instituto Claro, produzido por mim entre dezembro de 2011 a julho de 2024, vamos entender um dos motivos que levaram a Eldorado de São Paulo a ser reconhecida como a Rádio Cidadã. Dirigida por João Lara Mesquita entre os anos de 1982 e 2003, no início dos anos 90, a emissora é pioneira na campanha pela despoluição do rio Tietê. Você vai entender como isso acontece nesta entrevista de João Lara em 2008, quando a Eldorado estava celebrando 50 anos de existência. Acompanhe. Você ouve ZYK 686, Rádio Eldorado, AM 700 kHz, FM 92,9. Emissoras do Grupo Estado, transmitindo dos estúdios no bairro do Limão. Panorama Eldorado. Informação, lazer e comportamento. Bom, você que é nosso ouvinte, aqui principalmente do Panorama Eldorado, sabe que nós compartilhamos todos os momentos especiais da emissora, que está completando 50 anos agora em 2008, e que bom motivo para conversarmos com João Lara Mesquita, diretor da rádio entre 82 e 2003, e que está lançando o livro Eldorado, a Rádio Cidadã, pela editora Terceiro Nome. Inclusive o livro é finalista do Prêmio Jabuti. Tudo bom, João Lara? Tudo bem. João Lara, como você é músico de formação, né, além de jornalista, eu estou te oferecendo nessa manhã o Lago dos Cisnes. Gosta de Tchaikovsky? Gosto. Agora, conta pra gente, o livro tem muito humor, né? Por que você escreveu este livro? Porque a história é muito peculiar, né? A história que a gente teve com a rádio, o momento que a gente chegou, especialmente a reação das pessoas, da equipe, foi extremamente peculiar, interessante e diferente. Eu achei que valia a pena registrar isso, especialmente em nome das pessoas que trabalharam comigo durante tanto tempo, que são, a maioria delas, anônimas. Afinal, só aparece numa rádio as pessoas que falam através do microfone ou o diretor, figuras assim emblemáticas. A grande maioria, aqueles que nos dão sustentação, os operadores de áudio, os motoristas, os auxiliares, os redatores, esses quase nunca aparecem. Então eu achei que eu tinha uma obrigação com eles, de contar a história deles e mostrar um pouco o que eles fizeram. Foi isso que gerou o livro. Afinal de contas, uma emissora de rádio não se faz só de microfones e transmissores, né? É claro. Agora, esse livro também sai em função dos 50 anos da Rádio Eldorado? Não tem muito a ver, é apenas uma coincidência, mas que é mais um motivo que justifica o livro, mas não foi por isso. O motivo principal foi o que eu te contei. Casualmente, esse ano a rádio ainda completa 50 anos, o que tornou a coisa ainda mais, tem mais a ver com, né? Mas não foi o motivo principal. E fazia tempo que você já esperava escrever este livro, lançar este livro, João Lara? Olha, eu comecei a escrever esse livro quando eu ainda estava na rádio, no último ano meu que eu comecei a escrever. Depois eu esqueci dele. Eu simplesmente fui fazer outras coisas, fui fazer os trabalhos que eu fiz para televisão. Depois lancei o livro O Mar Sem Fim, no Brasil Visto o Mar Sem Fim. Esse sim, na verdade, foi indicado ao Prêmio Jabuti. E depois disso é que eu lembrei que eu estava com a história de Eldorado quase toda pronta no meu computador. E aí eu conversei com a Marilu e falei, olha, você gostou do texto do Brasil
Visto do Mar Sem Fim, eu acho muito melhor o livro do Eldorado, que eu acabei relendo. E nem lembrava mais dele, estava no meu computador, eu reli e gostaria que se desse uma espiada. E mandei o CD com o texto para ela. E ela leu e adorou. E aí 70% do livro estava pronto, faltava 30% só. Foi o que eu fiz nesses últimos 2-3 meses, eu completei e aí resolvemos lançar. Às vezes, lendo o livro, João, a gente percebe um tom confessional. Essa é a sua característica? Não, ali eu tinha que fazer isso, né? Afinal, eu estava contando a história de algo que eu fiz, então não tinha muito como fugir disso. Não sei se é minha característica ou não, mas acabou sendo o tom do livro, sem dúvida. E como é que você recebe, então, essa notícia? Recebeu, né, de um dos finalistas aí do Prêmio Jabuti deste ano, com este livro. Muito, muito satisfeito, afinal, o primeiro livro que eu lanço já recebe uma indicação do Prêmio Jabuti, que é um dos mais importantes aí da indústria editorial do Brasil. Eu fiquei super contente. Uma surpresa boa, né? Vamos torcer, claro, com certeza. Antes da gente falar sobre as contribuições, né? A Rádio Eldorado é uma rádio cidadã. Da gente falar das contribuições da Eldorado para não só para São Paulo, mas para o Brasil e também, digo, até para o mundo, né? Eu te apresentei como músico jornalista, né? Músico de formação jornalista. Como é que foi essa transição, só para os nossos ouvintes entenderem, da música para o jornalismo? Claro que a música você nunca deixou, mas como é que foi essa passagem? Eu também acho que nunca deixei o jornalismo, afinal eu nasci no meio deles, né? A vida inteira, mesmo sem estar exercendo, eu vivia um pouco daquilo. Então, não sei, eu acho que de alguma forma estava mais ou menos no sangue e foi fácil ele brotar, ele sair para fora. Acho que fica até difícil a gente enumerar todas as campanhas das quais a Eldorado participou, né, esteve engajada, se empenhou. Vamos lembrar algumas, João Lara? Você esteve à frente, não é mesmo? Por exemplo, a despoluição do Rio Tietê. Conta um pouquinho pra gente. Então, essa foi a campanha talvez mais importante para a população de São Paulo. Afinal, foi a maior obra, ou está sendo a maior obra de saneamento básico já feita no país, né? E tudo começou depois de um programa da Eldorado. Nós fizemos um programa para mostrar que era possível despoluir um rio, que já havia um precedente, o precedente era o Tâmisa, e foi um programa bem bolado na época pelo Marco Antônio Gomes, que dirigia a redação da rádio. A ideia era que simultaneamente uma equipe navegava pelos Tâmisa, contando como era o rio antes do trabalho de poluição, como ficou depois, ao mesmo tempo que uma equipe da Eldorado fazia o mesmo no mal cheiroso Tietê. Fazemos uma pausa na entrevista de João Lara Mesquita para ouvir um trecho do programa Espaço Informal, de 1990, apresentado por Roseli Tardelli. É interessante notar como a Eldorado valorizava a reportagem como uma linguagem essencial de sua programação. O áudio que você vai ouvir foi resgatado pelo jornalista Tiago Berraich e está na íntegra nos episódios 74 e 75 do podcast Memória Eldorado. Agora 11 horas e 11 minutos em São Paulo e o Marco Antônio Sabino traz mais informações sobre o nosso Rio Tietê. Os moradores das cidades do trecho poluído do Tietê têm saudades dos dourados e pintados que pulavam no rio. Mas quem foi que disse que os peixes abandonaram o Tietê para sempre? Depois das cidades de Salto, Porto Feliz, de onde saíam os Bandeirantes, e Tietê, a cidade que leva o nome do rio, nós chegamos à cidade de Anhembi, de 5.000 habitantes, onde eu comecei a encontrar gente que tira a sua sobrevivência do Tietê e ama o rio. Dona Júlia? Boa tarde, Dona Júlia, tudo bem? Meu nome é Marco. Eu sou de São Paulo, sou jornalista de São Paulo, da Rádio Eldorado de São Paulo. Nós vamos fazer uma reportagem aqui sobre o rio e me contaram que a senhora vive aqui no rio, né? Seu marido é pescador, não é isso? Tá pra chegar ele? Ele vem daqui um pouco, ele vem. Tá pra chegar, então eu tô sentindo o cheirinho da comida, quer dizer, deve estar na hora do almoço e ele volta com a comida. Feijão ainda. Tá cozinhando feijão pra ele? Tá certo. Eu queria bater um papo com a senhora, não precisa nem sair, sobre o rio, sobre a senhora viver do rio, pode ser, dona? Pode. Então tá certo. Pesca muito aqui? O seu marido é pescador aqui há quanto tempo? Ele pesca, só
faz 15 anos. Você mora aqui. A senhora pode chegar um pouco mais perto, por favor, pra gente poder gravar? Faz 15 anos que ele mora Faz aqui? 15 anos que mora aqui. A senhora veio de onde? Não, eu morava em Conchas. Morava em Conchas? Em Conchas. E veio pra cá, pra casa do Rio? É, porque ele é pescador, né? Faz pescador. mais de 20 anos. Há mais de 20 anos que é Mais de 20 pescador. anos, que nós moramos aqui faz uns 15 anos. Todo dia ele sai pra pescar? Todo dia. Todo dia de manhã cedo, volta de para 10, 10h30, meio-dia. Que horas que ele sai? Ele sai ali para 6, 7 horas. 6, 7 horas? E que peixe pega, hein? Pega a curimba, a piaba, a traíra, Pega... cascudo, que vai de casca para vender também. O rio é melhor pra pesca pro lado de Conchas, só. É, o rio Tietê, tudo é bom. É bom, pra lá pro lado da represa é bom também ou não? É, dos dois lados. Os dois lados é bom pra pescar? Tudo é bom pra pescar. Bom, nós já estamos navegando pelo Rio Tietê há quase 1 hora desde que saímos da cidade em Embi. O rio por aqui é calmo e a água limpa. Segundo alguns, esse trecho aqui onde nós estamos navegando, até a Barra Bonita, é um dos mais bonitos do Tietê. Realmente, por aqui as margens ainda têm, em longos trechos, a vegetação preservada. Também não faltam pássaros, não. Quero-quero, martim pescador e até as garças. Eu tive até a impressão de ter visto há pouco uma arara azul. Desde a cidade em Embi, o rio é totalmente sinalizado por boias. Nós estamos numa hidrovia. O Tietê é conhecido por ser a hidrovia do álcool, já que há algum tempo está sendo utilizado para o transporte deste combustível, além da cana-de-açúcar in natura e também de areia. Transporte fluvial, como o que acontece nesse trecho aqui do rio, possível até porque não há lixo na água, significa economia. O frete hidroviário custa pelo menos a metade do frete ferroviário e a terça parte do frete rodoviário. Quando totalmente terminada, segundo as previsões mais otimistas, no ano de 2005, a hidrovia do Tietê significará uma economia de 220 milhões de litros de combustível por ano, ou seja, 100 milhões de dólares de barris de petróleo. Nova Eldorado AM, o serviço brasileiro da BBC de Londres. Eu passo o remo para você aí no Tamisa, Márcia. Eu estou aqui no Tamisa, acabamos de passar pela ponte de Londres, a London Bridge. Antes disso, nós passamos por um barco veterano da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia, que terminou em 1953. Trata-se do HMS Belfast, que é um barco-museu que fica ancorado aqui no Tamisa. Antes, nós estamos falando da hidrovia aí no Tietê, Roseli. Então, agora eu queria falar um pouquinho sobre a navegação aqui no Tamisa. O Tamisa tornou-se navegável. Espera aí que o barco está se movendo aqui. Eu tenho que me segurar aqui um pouco, Roseli. Pronto. Tá com medo de cair, Márcia? Não, mas os copos estão voando por aqui. Mas jornalista é assim mesmo. Pelo menos não são balas de revólver, são só os copos voando por aqui. Enfim, Roseli, o Tamisa se tornou navegável em 1624, com um pouquinho de dificuldade. Atualmente, os dados que nós temos aqui são do ano passado, 1989. No ano passado, 32.626 embarcações usaram o Porto de Londres, transportando um total de 50 milhões e 200 mil toneladas de mercadorias. Essas mercadorias, Roseli, incluem tudo, inclusive petróleo, óleo, gases liquefeitos, produtos químicos e carvão. Pensando nisso, eu sou aqui, mais um dos convidados da BBC aqui a bordo do Sydney Hull, é Richard Oatley, da National Rivers Authority, o órgão que eu já mencionei antes, o Departamento Nacional de Rios, que controla a poluição. O Richard não fala português, mas do lado dele está a Sue Branford, do Serviço Latino-Americano da BBC, que vai ser a nossa tradutora e intérprete simultânea. Eu vou perguntar para o Richard, with all these goods on the Thames, with all these boats, how can you keep it clean? Doesn't it threaten the river? O que eu estou perguntando para ele é com todas essas mercadorias, produtos químicos inclusive, com esse volume de trânsito fluvial, como é que eles fazem para conservar o rio limpo? Isso aí não ameaça o Tamisa? Richard. The boats themselves aren't a major problem. Large vessels, well, nobody's allowed to discharge anything into the river really without consent from the National Rivers Authority. Larger boats have sealed systems when they come into the river. Ele está dizendo que, apesar do volume, de fato, esses navios não criam grandes problemas. Que quando o barco chega a um volume grande, tem que ser selado. Não pode sair qualquer líquido do barco. Então, desse jeito, eles controlam a situação. Mas é possível realmente fiscalizar? Ou será que há algum barco que escapa da fiscalização? Can you really enforce this control? Or, is it possible to control all the boats? It's very difficult. With smaller vessels, I'm sure that some of them do discharge illegally into the river.
but it's such a small scale that it doesn't cause us any problems. Ele está dizendo que, de fato, é difícil fiscalizar e que os barcos pequenos, pode acontecer que, de vez em quando, eles jogam detritos no rio. Mas ele está achando que é um problema bastante menor, que não cria grandes problemas. Obrigado, Richard Oatley, da National River Authority. Vem passarinho que é esse aqui? João de Barro. Você é João de Barro. João de Barro? Você é o chifrudinho da floresta. É. Por quê? Segura um pouco. Vamos cantar uma música pra ele. Não conhece a história do João de Barro? Não conheço. Como é que é? Vamos cantar uma música do João de Barro, então? Então vamos lá. Dá pros outros passarinhos lá e trancou lá dentro da casa. Vamos cantar uma música do João de Barro pra ele ouvir aqui, ó. Vamos cantar, então. Nossa, acertar esse mardim com violão com 5 cordas é o inferno. Canta João de Barro, Pedro. João de Barro? É. Vamos cantar. Canta você, Picolé. Você sabe a letra do João de Barro, eu não sei. Eu sei um pedacinho só. Vai. E a altura que dá pra você. Vai querer gravar aí, né? Não, tô gravando. Imagina você não tá gravando. Tem uma entrevista com nós aqui agora. Imagine. Pega mais alto, mais baixo. O João de Barro, pra ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira. No vai e vem, com o barro da biquinha, ele fez sua casinha lá no galho da banheira. Nova Eldorado AM e o Serviço Brasileiro da BBC de Londres, juntos fazendo este programa especial. Em São Paulo, 11 horas 41 minutos, e eu passo o remo de novo para você aí no Tâmisa, Márcia. Pois é, 15 para as 4 da tarde aqui em Londres, nós acabamos de passar pela ponte de Waterloo. Roseli, eu estou vendo aqui, eu acho que é um anúncio para o Circo do Sol, um balão enorme, parece assim um árabe vermelho e azul, deve ter não sei, talvez a altura de uns 3 andares, fazendo propaganda aqui para esse circo. O Marco Antônio Sabino estava falando das eclusas do Tietê, e eu tenho umas informações aqui sobre a famosa barragem do Rio Tâmisa, que é a maior barragem móvel do mundo, foi o projeto de engenharia mais caro já realizado aqui na Grã-Bretanha. Ela começou a ser construída em 1975, foi completada em 82 e inaugurada em 84. Ela fica em Charlton e custou mais ou menos 530 milhões de libras, ou seja, mais ou menos 800 milhões de dólares. O Antônio Guerra, geógrafo brasileiro, que nós já ouvimos antes, está fazendo doutorado aqui na Universidade de Londres. Antônio Guerra, como é que funciona a barragem do Tâmisa? Bom, ela funciona da seguinte maneira, ela é composta de 9 comportas que se fecham e se abrem uma vez por mês a título de colocar a barragem em funcionamento. Além disso, a barragem é fechada quando há uma variação de maré muito abrupta para impedir que as águas do mar causem inundações em Londres e outras cidades menores ao longo do rio, como aliás já aconteceu no passado. Londres sofre um problema de enchentes. A primeira que foi registrada oficialmente foi em 1999. Eu sei que em 1237, isso é um fato interessante, não sei se você sabe, Antônio, o Palácio de Westminster ficou submerso e advogados tiveram de remar nos corredores de Westminster. Não sabia disso. Por causa de incêndio. E finalmente nós chegamos à foz do Tietê, a 1.100 quilômetros da cidade de Salesópolis, onde o rio nasce. Por aqui, neste ponto em que o Tietê deságua no Rio Paraná, a apenas 5 minutos de barco da cidade de Itapura, as águas são tão claras, mas tão claras, que é possível se enxergar as algas do fundo. Na margem esquerda, uma mata densa. Na margem direita, há um bonito pasto enfeitado, tão solitário e florido ipê roxo. Aqui termina a nossa viagem pelo Rio Tietê, mas a campanha da Nova Eldorado AM está apenas começando. Nós não queremos ser como aquele ipê roxo solitário da margem direita. O caminho para a recuperação do Tietê é tão difícil quanto andar nesta mata fechada da margem esquerda, mas é possível. Junte-se a nós. Vamos salvar o Rio Tietê. E a ideia era mostrar que era possível reverter a situação do Tietê desde que houvesse vontade política. E para isso era preciso que a população de São Paulo agisse, né? Os governos só agem empurrados pela força da opinião pública. Isso não tem outro jeito. E a ideia então era essa, plantar essa semente. E aconteceu que foi um furacão. Nem bem o programa terminou, saiu do ar. E a população paulista já estava exigindo a despoluição.
Daí para frente foi um passo, né? Nós fundamos o Núcleo União Pro Tietê, vinculado a SOS Mata Atlântica, para cuidar desse assunto. Durante todos os anos que eu tive na rádio, a Eldorado funcionava como uma porta-voz da campanha, incitando a opinião pública e provocando o governo, cobrando ações do governo. E quando a gente teve a sorte de ter um governador sério no período, que era o Mário Covas, o resultado foi que de lá para cá o projeto Tietê começou, 2 bilhões de dólares já foram investidos, como eu disse, a maior obra de saneamento básico já feita nesse país. Muitos bilhões de dólares ainda terão que ser gastos, mas se a população continuar vigilante e exigindo, eu não tenho dúvida que o projeto vai continuar. João Lara Mesquita reforça o papel da Eldorado na campanha pela despoluição do Rio Tietê em palestra na USP em 2013. Este depoimento é mais um que está no podcast Memória Eldorado, organizado pelo Tiago Berraich. Nele, João Lara também fala sobre o projeto ao qual passa a se dedicar a partir da saída da Eldorado em 2003. E foi lá que eu me engajei na causa ambiental. Ainda nos anos 80, esse assunto era muito incipiente e só de vez em quando ocupava as linhas dos jornais, quase nunca nas rádios, né? E eu fazia questão de trazer esses assuntos para dentro da emissora, porque eu sabia da importância deles, então eu trazia discussão, chamava as ONGs que estavam pleiteando isso ou aquilo, e acabei aprendendo com esse pessoal a ponto de, por uma série de questões, acabar lançando a campanha pela despoluição do Rio Tietê. Quem lançou fomos nós mesmos, na Eldorado, depois de um programa que a gente fez, que deu tamanha repercussão. O programa era apenas para mostrar para as pessoas que a opinião pública, quando quer, se faz ouvida. E o exemplo era o Rio Tâmisa, de Londres. Então, nós fizemos um programa junto com a BBC, enquanto um barco descia o Tâmisa em Londres, um barco nosso percorria o Tietê e ambos iam se falando e descrevendo a situação do rio. E ficou bem claro que o poder público inglês só passou a agir no Tâmisa depois que os cidadãos não estavam aguentando mais o cheiro fétido do rio. Começaram a reclamar, o governo inglês foi lá, fez o que tinha que fazer, e hoje, como se sabe, se pesca salmão no rio. A nossa intenção era só mostrar a força da opinião pública, mas esse programa gerou uma reação de tal forma grande que eu fui obrigado a parar o meu trabalho, procurar uma ONG na época, SOS Mata Atlântica, e pedir ajuda para eles, porque eu não sei nada de despoluição do rio, e sabia apenas que eu devia tentar canalizar aquela força para o bem. Resumindo a história, a SOS fundou um núcleo União Pro Tietê, debaixo do guarda-chuva da própria ONG, contratou especialistas e eu na rádio apenas ajudava, fazendo com que a opinião pública que se manifestasse na rádio pudesse trabalhar e acompanhar o que era feito para despoluir o rio. Essa foi uma das obras de saneamento básico mais caras já feitas no Brasil e ainda continua até hoje. Já foram investidos mais de 2 bilhões de dólares. É óbvio que a gente nunca vai pescar salmão no Tietê, até porque o rio tem outra dinâmica, né? O Tâmisa é um rio que deságua no mar, é mais fácil se despoluir um rio assim, que é lavado todo dia pelas marés. O Tietê, ao contrário, nasce na serra e vai para o interior. Mesmo assim, de lá para cá já melhorou muito. Muitas cidades ao longo do rio, onde em 1990 não tinha pesca, ou a pesca estava morta, voltaram a pescar, um sinal de que o rio está revivendo. Bom, quando eu saí da Eldorado em 2013, eu tenho paixão pelo mar e por navegação, e percebia também o desconhecimento brutal dos brasileiros para a importância do mar como ecossistema marítimo, a importância de você ocupar bem a costa brasileira. Eu ficava horrorizado, eu tive o privilégio de navegar pela costa brasileira desde os anos 60, eu peguei o litoral de Rio e São Paulo ainda totalmente desocupado antes da BR-101. E fiquei horrorizado com a rapidez com que ele foi ocupado e mal ocupado depois da abertura dessa estrada. Isso começou a chamar minha atenção. Eu percebi que as pessoas ignoram solenemente o mar, a maioria dos brasileiros, e não é só um fenômeno brasileiro, no mundo inteiro é assim, a maioria deles relaciona mar a espaço de lazer. Mar para 90% das pessoas é praia, fim de semana, cerveja, biquíni, etc. Quando na verdade é muito mais do que isso. Então, quando eu saí da Eldorado em 2003,
eu resolvi aliar meu prazer com o trabalho e propus então fazer uma série de documentários para a TV Cultura, mostrando como anda a ocupação da costa brasileira. No depoimento de João Lara Mesquita, ele fala sobre a expedição Mar Sem Fim, que rende livros e um programa exibido pela TV Cultura a partir da viagem pela costa brasileira realizada pelo jornalista entre 2005 e 2007. E quem também tem o olhar voltado para um mar sem fim é o professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, Alexander Turra. Em junho de 2023, eu gravei com ele um episódio sobre os efeitos do aumento da temperatura dos oceanos, que tem origem na emissão de gases do efeito estufa e impactam, na maior parte das vezes, pessoas que moram nas periferias e de forma precária. Neste áudio, ele explica por que isso caracteriza o que é chamado de racismo oceânico. Instituto Claro. Cidadania. Tempestades, inundações, enchentes. Esses são alguns dos efeitos do aquecimento dos oceanos. Essas tragédias associadas às mudanças climáticas atingem, na maior parte das vezes, a população que mora nas periferias e em condições precárias. O professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, USP, Alexander Turra, explica como se dá o racismo oceânico. Racismo oceânico é um tema muito importante, porque ele revela o efeito das crises ambientais sobre parcelas da população mais vulneráveis, que normalmente são as mais pobres e normalmente são compostas por pessoas pardas e pretas, né? E é por isso que a gente usa o termo racismo. Isso vem também da ideia de um racismo estruturado que cria esses bolsões de pobreza, de marginalização social, historicamente. Ele é um fenômeno que só tende a se intensificar e ele só vai mudar a sua tendência quando a gente conseguir efetivamente mitigar o problema das emissões de gases do efeito estufa, na medida em que a gente atenuar o efeito estufa, e aí sim a gente vai ter a diminuição da temperatura da atmosfera e aí sim a diminuição da temperatura do oceano. Ou seja, é um processo que vai demorar muito tempo, diria décadas, para acontecer se a gente parar agora ou reduzir imensamente as emissões de gases do efeito estufa. O biólogo traz um exemplo de como esse racismo oceânico acontece na prática. Quando a gente vê um fenômeno como esse registrado em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, e você contabiliza as pessoas que morreram, você vai ver que estavam em áreas de risco, eram pessoas vulneráveis e predominantemente pardas e pretas. Então a gente tem aí um fenômeno de pobreza e má distribuição de renda que coloca um contingente muito grande de pessoas sob um risco maior de sofrer os efeitos das crises ambientais. E a gente inclui nessas crises a crise da mudança do clima, das mudanças globais. Então nós temos aí o que a gente também tem chamado de racismo oceânico, quando a gente tem esses fenômenos associados a aspectos derivados de fenômenos oceanográficos. É um pouco isso que a gente tem trazido para revelar e enfatizar que há uma injustiça ambiental e uma injustiça social que estão acopladas, que são historicamente construídas e que a gente precisa combater veementemente e imediatamente para que isso deixe de acontecer. O racismo oceânico também acontece quando algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras para ter acesso ao mar. Conversando com jovens lideranças que moram nas periferias de São Paulo e do Rio de Janeiro, esse fenômeno também fica bastante evidente. A capacidade que na zona leste de São Paulo a juventude tem, por exemplo, de ir visitar o oceano, de estar próximo ao oceano, de ter momentos de lazer, ou mesmo de esportes relacionados ao oceano. Essa é uma realidade pouco comum, assim como com juventude, lideranças comunitárias na Favela da Maré, no Rio de Janeiro. A gente tem ali a Favela da Maré inserida na Baía de Guanabara, porém muito distante da orla marítima, que acaba sendo o local possível de se acessar o oceano.
Então as pessoas também estão distantes do mar e essa distância ela é proporcional ao poder aquisitivo e isso está associado à cor, né, à raça, e isso configura uma outra forma de ver esse racismo oceânico. Turra explica que esse distanciamento entre grupos sociais mais vulneráveis e o mar afasta a possibilidade de se ampliar a cultura oceânica. Que é o entendimento pelas pessoas da importância do oceano na vida delas, mesmo morando longe do mar, e também da importância das atividades dessas pessoas, das atitudes, das escolhas dessas pessoas em relação ao que elas acabam causando direta e indiretamente no ambiente marinho. Um exemplo é o lixo, que é gerado muitas vezes longe do mar e que vai chegar no mar a partir dos rios, porque tudo está conectado. Então é fundamental que a gente entenda também, especialmente no caso do lixo, permite a gente usar como exemplo bastante ilustrativo, que é que o lixo, quando chega no mar, ele acaba sendo um problema, sim, mas ele também é um sintoma de que tem algo errado acontecendo rio acima, nas cidades, nos bairros, nas periferias. E esse tipo de situação que a gente tem que mudar, porque não faz o menor sentido o mar estar sem lixo, sendo que a raiz da questão, especialmente no Brasil e outros países parecidos com o Brasil, ela não é contornada, né? Então, outras pessoas me perguntam assim, como é que você faz para combater o lixo no mar, né? E eu falo, bom, é fácil, é combatendo a pobreza, né? Se você combate a raiz, né, você resolve o problema do lixo no mar e uma série de outras coisas que, na verdade, dizem respeito à própria definição de humanidade, se a gente deseja se entender enquanto ser humano. O especialista alerta que é preciso que toda a sociedade some forças para aumentar o grau de proteção sobre esses ambientes. E quanto antes a gente fizer, e quanto melhor a gente fizer, menos vidas a gente vai perder, menos propriedades a gente vai perder. E é por isso que a gente tem que, inclusive, se valer daquilo que a natureza nos dá, que são proteções naturais contra eventos climáticos e que a gente não construa em cima, por exemplo, da restinga, não comprometa as dunas e que a gente, especialmente, garanta que esses ambientes tenham condição de migrar em direção ao continente na medida em que o nível do mar vai subir. Porque se a gente construir atrás desses ambientes, na medida em que o nível do mar sobe, a gente promove um fenômeno chamado estreitamento costeiro, que leva à perda desses ambientes e à perda de todos os benefícios que eles trazem para a gente. Além do lazer, da recreação, da produção de alimento, a gente vai perder a capacidade de proteção da linha de costa. Se não houvesse a troca de calor com a superfície dos oceanos, a temperatura do planeta seria ainda maior. Por isso, é cada vez mais urgente a preservação desses ambientes como uma das formas de se diminuir os efeitos das mudanças climáticas. Marcelo Abud para o podcast de Cidadania do Instituto Claro. E fica o convite para outras reflexões como essas que você acompanhou aqui neste episódio. O podcast do Instituto Claro está disponível nas principais plataformas de áudio. No Spotify, por exemplo, você consegue ouvir boa parte dos episódios que eu produzi ao longo de 12 anos aí para o Instituto Claro. Tem muita coisa ali que vale a sua reflexão, tá bom? E durante esse período da produção para o Instituto Claro, as trilhas basicamente foram compostas pelo Reinaldo Bessa. E é com ele que eu vou terminar este nosso episódio aqui sobre a COP30 com uma música gravada ao vivo no antigo Világio Café, no CD Com os Dentes. O Bessa gravou poesias, musicadas por ele, e aqui nós temos a Canção do Exílio, a versão poética do Marcelo Alvarez para a Canção do Exílio, musicada por Reinaldo Bessa. É o que eu convido você a ouvir antes de terminar este episódio. Minha terra tinha palmeiras, onde vivia o sabiá. As aves que longe gorjeiam não foram mortas como as de cá. Nosso céu tem mais fumaça, nossas várzeas caçadores. Nossos bosques têm madeira para os móveis dos senhores. Minha terra tinha palmeiras, onde vivia o sabiá. As aves que longe gorjeiam não foram mortas
mortas como a de cá. Nosso céu tem mais fumaça, nossas várzeas caçadores. Nossos bosques têm madeira para os móveis dos senhores. Em cismar sozinho à noite, não me ponho a cismar. Se minha terra tem palmeiras ou se ainda temos o sabiá. Minha terra tem primores, estão em algum cartão postal. Em cismar sozinho à noite, não me ponho a cismar. Se a palmeira virou cinzas junto com o sabiá, se a palmeira virou cinzas. Não permita, Deus, que eu morra sem que veja isso mudar. Não permita, Deus, que eu cisme que a palmeira virou toco e sabiá que doce rouco por não ter pra quem cantar. Que a palmeira virou toco e sabiá que doce rouco por não ter pra quem cantar. Que a palmeira virou toco. Minha terra tinha palmeiras onde vivia o sabiá. As aves que longe gorjeiam não foram mortas como as de cá. Nosso céu tem mais fumaça, nossas várzeas caçadores. Nossos bosques têm madeira para os móveis dos senhores. Em cismar sozinho à noite, não me ponho a cismar. Se minha terra tem palmeiras ou se ainda temos o sabiá. Minha terra tem primores, estão em algum cartão postal. Em cismar sozinho à noite, não me ponho a cismar. Se a palmeira virou cinzas junto com o sabiá, se a palmeira virou cinzas. Não permita, Deus, que eu morra sem que veja isso mudar. Não permita, Deus, que eu cisme que a palmeira virou toco e sabiá que doce rouco por não ter pra quem cantar. Que a palmeira virou toco e sabiá que doce rouco por não ter pra quem cantar. Que a palmeira e sabiá por não ter pra quem cantar. Que a palmeira virou toco e sabiá que doce rouco por não ter pra quem cantar. Por não ter pra quem cantar. Por não ter pra quem cantar. Da Eco 92 à COP 30, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender, como já anunciavam Ronaldo Bastos e Beto Guedes na música Sol de Primavera. Por hoje é isso. Até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras para você. Peças Raras. Você em sintonia com o rádio.